Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço sobre J1, J2 e J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o barbudinho alegria da apresentação. Comentários da lenda, do mito, do Mr. Meister, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu hermanito, irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e amigos do Rinomaru Podcast. Estamos aí mais uma semana para falar hoje sobre J-League, né? Mais uma vez temos a rodada 4 e 5 para a gente estar assuntando, mas essa é aquela semaninha um pouco mais especial, né, para a galera que é fã de futebol japonês, né, Lia? Porque estamos aí à véspera de finalmente voltar a ver os jogos da seleção, né? Temos aí os jogos da seleção neste final, né, perto desse final de semana, né? A gente está gravando esse podcast na quinta-feira, vai sair na sexta-feira, que é o mesmo dia do jogo do amistoso, mas só para o de sempre, né? A gente acabou atrasando um dia para gravar, acabou enrolando um pouquinho, a gente solta agora, porque J-League volta só após, né? Só no finalzinho do mês, após os jogos da seleção. Mas é bom lembrar, se vocês estão vendo esse Renomaru na estreia hoje, né? Logo mais tem jogo entre Japão e Uruguai. E na terça-feira que vem, na última, né, terça-feira do mês, temos Japão e Colômbia, 2 jogos que vamos fazer claramente as nossas análises após, né, o jogo terça-feira que vem. Então na próxima semana temos Rinomaru sobre seleção japonesa, com bastante coisa para falar. E depois a gente volta com os resumos das rodadas, como assim sempre foi. Elias, já que a gente assuntou essa questão de seleção, antes de entrar na J-League, o que você acha que vai ser como é que você acha que vai ser esses jogos, esses 2 amistosos? Que a convocação foi interessante, você fez um programa curto pra gente, né? Um Drops ali que está em todas as plataformas de áudio. Recomendo que você dê uma olhadinha lá para ouvir a opinião do Elias sobre a convocação. Faltou nomes, temos nomes novos, nomes muito diferentes inclusive. Tivemos lesões, que também acabaram tirando alguns jogadores da lista final. Mas, em resumo, o que você espera de Japão e Uruguai e Japão e Colômbia? Lembrando que, na verdade, é um tour da Colômbia e do Uruguai na Ásia, né? Porque o Uruguai e a Colômbia também enfrentaram a seleção da Coreia do Sul, né? Olha e só. ambos foram aí. Não sabia dessa? Não sabia não. Olha, eu jurava que, então. olha, JFA, não, então ok. Eu já ia elogiar, já não vou mais, então. Vieram até eles falar, vamos fazer um tour aí, né? Não foi eles que foram atrás, né? Ok. Enfim, mas pelo menos são bons adversários, times que inclusive o Uruguai chegou a disputar a última Copa do Mundo, né? Foi vítima da Coreia do Sul, que passou de fase e tudo mais. A Colômbia, apesar de não estar em boa fase, é sempre um adversário muito perigoso, inclusive virou um rival recente nosso em Copas do Mundo e tudo mais, e tal. Acho bacana. Meu único medo, por assim dizer, é que mais uma vez o nosso querido Muriaço deixa de fora as estrelas do Celtic, que vai ter aquele Deus nos acuda na parte ofensiva, né, Tiagão? Se caso o Japão vença, não vai ser placar elástico, vai ser aquele placar apertado, empate, 1-0, 2-1, enfim. Friso isso novamente, né? Fica o meu medo de que mais uma vez ele deixe de fora esses grandes jogadores que são os destaques do futebol, simplesmente os maiores destaques aí do futebol europeu por parte do Japão, né? São esses 2 jogadores. Ele invoca em deixar de fora. Mas enfim, gostei dos nomes, né? Dos novos nomes que foram assim convocados. A única notícia ruim mesmo é que o Tomiyasu teve uma lesão grave e está de fora do resto da temporada, né? Volta só no meio do ano, em junho. Isso realmente foi bem complicado, mas já é a segunda lesão já do Tomiyasu, assim, né? Uma questão um pouco mais de seriedade. E ele praticamente vai perder toda a restante da temporada pelo Arsenal. E não foi só ele, né, Elias? O Tomiyasu e o Ryotaro Tsunoda também se machucou, que tinha sido um dos novos convocados. Os 2 por lesão. E pro lugar dele foram convocados o Koki Matida, né? Do Union SG da Bélgica. E o Haruya Fuji, né? Do Nagoya Grampus. Eles foram convocados aí meio que extremamente em cima da hora, né? No lugar desses jogadores que estão machucados. Então o Japão convoca esses jogadores para
tentar, né, não perder muito o foco de como a equipe vai jogar. Mas claramente a perca do Tomiyasu é uma perca muito sentida e são jogos muito complicados, né, Lisa? Eu estava até dando uma olhadinha nos últimos jogos, né, entre Japão e Colômbia, até para a gente não estender muito isso. A própria seleção da Colômbia, né, no último estudo que o Japão fez lá em 2022, o Japão perdeu, né, a Colômbia por 1-0. Claro que teve a vitória incrível em questão de Copa do Mundo, que o Japão já ganhou da Colômbia por 2-1. Mas eu lembro assim com muito mais alegria, por exemplo, do amistoso lá, lembra da estreia do Moriyasu, né, que foi um 4-3. Né, contra o Uruguai, né, com gols do Doan, Minami, do Osaka e tal. Então, assim, o prognóstico é levemente bom para o Japão, assim, em alguns aspectos, né? Apesar que talvez se a gente olhar no aspecto total, talvez para a Colômbia o Japão perdeu mais do que ganhou, provavelmente. Mas ainda assim são dois bons jogos, que normalmente não é muito a cara do Japão nesses inícios de novos ciclos, né? Normalmente o Japão faria amistosos bem bundas, assim, né, no começo do ano e tal, com aniversários bem C, assim, que é aquela que é pra ganhar mesmo, sabe? Então, gostei dessa possibilidade de ter dois fortes adversários e ter alguns jogos um pouco mais pegados, que eu acho que é isso que a seleção precisa cada vez mais. E já pensando na preparação da Copa da Ásia do ano que vem, né? Exatamente, que seria esse ano, a gente já comentou, tal, que foi adiado e tudo mais, as maluquices e problemas da Federação Asiática, né, de futebol. Mas assim seguimos e a gente volta semana que vem para falar mais. Tem muita coisa pra gente falar sobre seleção, uniforme novo da seleção feminina, mas isso aí vai ficar tudo pro podcast especial sobre os amistosos de março da seleção japonesa 2023. São as águas de março fechando o verão. Fechando o verão. Alegria no campo pelo meu Japão, né? Meu Deus. Rodada 4 da J-League, tiveram resultados: Albirex 1, Frontale 0, olha só. Kobe 0, Urawa 1, Cereço 2, Sagan 1, Sapporo 2, Marino 0, Kashima e Avispa ficaram no 0-0, Rei Sol 0, Nagoya 3, Tokyo 3, Yokohama 1, Belmari 0, Kyoto 2, Gamba 1, Hiroshima 2. Próxima rodada, ou quer comentar alguma coisinha aí, Thiagão? Elias, para mim os resultados bem interessantes dessa rodada, é claro, além do jogaço entre Vissel Kobe e Urawa Reds, né? O líder perdendo aí, né? O Urawa conseguindo uma boa vitória. E a vitória do Albirex Niigata, que para mim está sendo a grande ascensão desse começo de temporada 2023, é a equipe que eu estou gostando muito de ver os jogos. Ainda ressalto o empate medonho, né, de Kashima Antlers e Abisu Fukuoka. O Kashima ainda com o jogador expulso ainda. E um jogo bem interessante, e esse também me surpreendeu muito, bem mais do que o empate do Aviso do Kashima, que foi a vitória do Consultor de Sapporo, né, para cima do Marinos, 2-0, né, jogando bem o jogo todo, 90 minutos, Sapporinho aí, mesmo sem Kuroki, que voltou, né, para a equipe do Urawa Reds, jogando muito bem e vencendo de forma categórica a equipe do Marinos, que pouco conseguiu finalizar, né? E basicamente a Coruja comeu a bola, né, dentro de casa nesta quarta rodada. E rolou uma lei do ex alternativa, né? Lei do ex técnico. É verdade, teve a lei do ex técnico também, né? Mostrando aí que as coisas são como são, né, Elias? Então realmente foi um jogo de muitas emoções aí para quem é torcedor da equipe do Sapporo. É claro, né, que as coisas não são tão fáceis, mas aí, né, o mestre, né, Petrovic, mostrando que tem lenha para queimar nessa equipe do Sapporo se as coisas acontecerem do jeito que ele imagina. Sim, senhor. Thiagão, indo para a quinta rodada aqui, nosso queridinho Ogawa até tentou abrir o placar aí para a equipe do Yokohama, mas o Kyoto Sanga não tomou conhecimento, chegou a empatar no primeiro tempo com o Patrick e depois atropelou na etapa final, né, com Kinoshita, Yamasaki, aí aquele gol confuso que a bola bateu no Enduka. 4-1, né, um começo fantástico da equipe do Kyoto na competição, já são aí 9 pontos em 5 rodadas, né? Quem diria, é uma das equipes em que nós falamos que lutaria contra o rebaixamento. Por enquanto tá bem, tá conseguindo pelo menos, caso
cai de produção como seja esperado, tá acumulando muita gordurinha nesse começo do campeonato, tá indo bem. É um elenco limitado, bem modesto. Temporada passada escapou com o regulamento embaixo do braço, né, Thiagão? Se não fosse pelo regulamento, tinha chance de ter caído para J2 de novo. Venceu mais um concorrente direto, que a gente sabe que o Kohaminha e Kyoto, a tendência aí é os dois brigarem pelo rebaixamento até o final. Lembrando que essa temporada cai apenas um, né? Apenas o Lanterna é rebaixado esse ano. E o Kohaminha tá fazendo de tudo para ser esse Lanterna, né, Thiagão? Já são saldo negativo de -8, 5 rodadas, apenas um pontinho, né? A coisa tá ficando cada vez mais difícil para a equipe do Kohaminha. Lembrando que apenas 3 equipes ainda não venceram nesse campeonato, que é o Gamba Osaka, né? O Rei Sol e o Yokohama, né? Mas o Yokohama tá bem ferrado no começo dessa temporada. A coisa tá feia, cara. Não sei se vai ter algum revés, alguma mudança. Tá difícil. Pois é, este ano pro Yokohama conseguir se salvar, né, de um eminente rebaixamento, muita coisa vai ter que assoprar a favor aí, né? Realmente a situação é muito difícil. Eu acho que este ano eu tenho a leve impressão de a última vez que o Yokohama FC subiu para a primeira divisão, a equipe estava levemente um pouco mais organizada, né? Tinha o Shunsuke no elenco, né, se não me engano, ou o Shunsuke acabou passando por ali na parte final. Não, o Shunsuke não estava no elenco, mas o Shunsuke, eu acho que agora eu não lembro se o Shunsuke estava, eu acho que estava no elenco, né? Tava no elenco que subiu, né? Tava aí o Kazuo, né? Ele aposentou no passado, né? Verdade, então ele tava no elenco, subiu e tudo mais. E na minha cabeça ele tava no Júbilo, mas não, ele já tava no Yokohama mesmo, jogando J2. E a equipe parecia um pouco mais bem encorpada, né? Mas é aquele problema que quando você cai pra segunda divisão, a equipe dá uma limada, né? E quando volta, né? Normalmente as coisas não são um pouco mais complicadas. E eu acho que é muito isso, assim, né? A diferença do Yokohama para as demais equipes é um pouco grande, né? E tudo bem que ainda temos 3 equipes que não venceram o campeonato, que venceram nenhuma partida no campeonato ainda, né? Uma delas é o Yokohama FC, depois é o Kashiwa Reysol, que a gente vai falar dele hoje, e a outra é o Gamba Osaka, né? Então, dá para dizer que essas são as 3 equipes que mais têm dificuldade, né, em fazer o gol, e principalmente o Yokohama, que de 5 jogos tem apenas 1 gol, né? Então, realmente vai ser um ano bem complicado, é claro, tem muita coisa para acontecer, mas em 5 jogos, né, você ter um aproveitamento de apenas 1 ponto, né, que é o empate da segunda, e perder 4 jogos, não, realmente é muito complicado. Conseguir sair dessa zona de rebaixamento, no caso do Yokohama FC, este ano não vai ser nada, mas nada fácil. A vida tá bem difícil para eles, vamos ver o que pode acontecer. Já quem está do outro lado, do lado oposto da tabela, vai bem obrigado, com um começo completamente diferente do ano passado, é o nosso querido Viseu Kobe, né? Arrancou mais uma vitória fora de casa, venceu o Sagatos por 1-0, né, com o gol do Izumi, é o líder isolado da competição, 12 pontinhos, saldo positivo de 7 em 5 rodadas. O único revés dessa partida é que o Muto sentiu, né, no fim do jogo, e foi substituído, mas a parte ofensiva do Kobe não vai sentir tanta falta assim, porque tá bem municiada, né? Já o Sagan, por um milagre da vida, não acabou 1-1 a partida, né? Porque é um time chato, né? Apesar que é um começo de temporada também muito diferente, né? Olha só, né? Meses de diferença, né? 22, o Sagan Tosu começou muito bem essas primeiras 10 rodadas do campeonato, e por enquanto não é o que aconteceu, né? Tem uma vitória já, né? Na terceira rodada contra, se não me engano, a equipe do Nagoya. Foi 1-0 ali em cima da equipe do Nagoya. Jogando dentro de casa, que é onde a equipe normalmente joga melhor e tudo mais. Mas realmente o Kobe, você falou, né? O motor sentiu, né, no final da partida, mas com o elenco que tem, com a grana que tem investido nessa equipe, não é para sentir uma diferença tão grande se perder algum jogador, porque inevitavelmente muitos vão perder jogadores durante toda a competição, né? Mas o elenco é muito recheado, né? Esse 4-3-3 daqui do seu Kobe, que no papel é muito bom, mas
deve ir muito resultado. Nessa temporada tá realmente muito melhor. Uma coisa que eu achei muito estranho, né, Elias, é a quantidade muito reduzida de jogadores no banco, né? Você percebe que na J-League tá tendo apenas 5, 6 no máximo. O Kobe foi com 3, né? Então, para você ver que mesmo a equipe que tem grana, nem sempre a gente tem ali muitos reservas e tudo mais assim. Então, as equipes estão realmente com dificuldades em achar esses jogadores que conseguem entrar realmente, estão na reserva, mas conseguem entrar para mudar o jogo. E eu acho que é nesse aspecto que o Kobe tem que sobressair em algum momento, né? Ele ter aquele banco, aqueles 3, 4, 5 que entram, entendeu? Para fazer completamente a diferença, né? Porque se a gente parar pra pensar, quem é que tem um bom banco na J-League hoje? Né? Frontale, não tem mais. Um banco que muda resultado? Não sei. Muito pouco. O Marinos, também, né? O Ural Reds tem um banco interessante, porque alguns jogadores novos que chegaram lá e tal, ainda não são titulares absolutos, e é um elenco que gosta de rodar o elenco. Então, assim, talvez Urawa, Vissel Kobe, Urawa e Marinos devem ser as equipes que têm os 3 melhores bancos da competição, né? Então, e o Vissel Kobe, por gastar uma grana absurda, até anunciou, né, durante o intervalo durante o jogo que estava tendo nesse final dessa semana, que foi a final da WBC, né, o World Baseball Classics, que é a Copa do Mundo de Beisebol, anunciaram lá no Twitter o retorno do Lincoln, né, que assim, não é um grande retorno, né, um reforço de volta, mas é um jogador que vai compor o elenco, então é mais um nome. Então, se o motor se machucou, tem o Lincoln aí pronta à disposição para entrar nesse elenco, né? Então, tudo caminha para pelo menos o Vissel Kobe lutar pelo título. E, sinceramente, não faz mais do que a sua obrigação. Exato, né? Pela estrutura que tem, pelo patrocínio e tudo mais, tá na hora, né? Não tá na hora. Já passou já passou da hora, né? E para mim, acho que o Sagantosu ele vai se reorganizar. A equipe tem jogadores muito interessantes, que Puccione e Honda, para mim, são um meio de campo interessantíssimo, que impõe ali essa parte ofensiva. Então tem bons nomes. Não é um elenco que vai brilhar os olhos, mas desde que eles fizeram aquilo na temporada 2022, eu boto algumas fichas que o Sagantosu vai tirar muito ponto de time que estiver dormindo durante essa competição. Tiagão, conta pra nós agora do herói improvável da rodada, Shiotani. Pois é, né? Shiotani, né? Agora, por que improvável? Agora eu gostaria muito de ouvir por que Shiotani. O herói improvável, né? Shiotani, o nosso Kuririn da J-League salvando o Hiroshima. Exatamente. De tantos nomes do Hiroshima veio o velho xerife, né? Salvar. O velho xerife Elias, você deve lembrar, né, do saudoso ano de quê? Era o quê? 2014? Talvez 2015? Saudoso ano, o cara matou o ano, coitado. Saudoso ano 2014, quando se começou a falar um pouco mais, né, daquele já não tão jovem, mas jovem, né, Tsukasa Shiotani, né, o cara que jogava o cara era polivalente, né, o cara é zagueiro, mas sabe jogar de volante, sabe jogar de lateral esquerdo, joga um pouco mais aquela velha história, Tiagão. O polivalente, né? É uma merda em todas as posições, né? E aí, ainda lembro que em 2014 ali e tal, quando ele jogava, ainda muito Holyhoke, né? E quando chega no São Hiroshima, pulsa pra Hiroshima. Aí depois vai pro Awain, né? Dá uma sumidinha, né? E tal, ficou sem clube um tempinho, né? E depois volta pra equipe do São Hiroshima. E pra mim é um nome bem interessante. Talvez nunca brilhou meus olhos em questão de seleção. Mas apesar de ter até um gol, né, pela seleção quando estreou lá em 2014. Duas Copas da Ásia, né? 2 Copas da Ásia. Então, assim, é um cara que rodou, né? Quando precisou, ele estava lá. Talvez não é o nome que a gente precisava, mas estava por lá. E o Shiotani, ele marca um gol muito importante. Uma coisa que eu estava pensando durante essa análise, né, do jogo que eu assisti e tudo mais, o Sanfrecce Hiroshima, para mim, é uma equipe que pode mostrar muito potencial. 2022, né, da equipe foi um 2022 assim de deixar haters como eu e Bruno Mioto de boca aberta, e o Namor com toda... Olha que o Namor é um gentleman, né? Ele não quis zoar muito a gente, mas usou um pouco o Mioto, merecidamente, mas não me zoou tanto.
Mas eu que sou um... E o cachorro zoou? Não, o cachorro é tranquilo. Um grande abraço pro nosso amigo Namor e o cachorrinho que ele viu postando nas redes sociais. E essa equipe do San Francisco Hiroshima, que nos últimos anos ficou um pouco realmente nesse chove não molha, e o ano passado realmente mostrou que tem potencial para ir mais. Uma coisa que eu acho interessante nessa equipe, Elias, apesar que o jogo era propício, sim, para a equipe do San Francisco Hiroshima sair com os 3 pontos, é a forma que ela joga, né? Porque é uma equipe que não gosta de ficar fazendo muito contenção de bola, é uma equipe que gosta de trocar muito passes de bola. O único problema é que o Ben Khalifa é um cara meio fominha do elenco, né? Então tem um momento que ele recebeu, que está de qualquer jeito, mas quando a equipe vem trabalhar nesse esquema tático, é receber a bola, tocar rápido, toque curto, toque de calcanhar, toque de primeira, é bem interessante, né? Em alguns momentos ali o Mitsuta trocou com o Morishima passes rápidos e chegou na cara do gol, ou teve um bom momento, teve uma boa finalização, e as coisas começaram a fluir assim, até, né, que essa bola acabou sobrando ali pro Tsuchotani, e ele fez um bom lance, driblou ali o zagueiro, chutou, a bola teve o desvio, né, a bola chegou a desviar no goleiro e acabou matando ali o goleiro Morita, e no final das contas acabou 1-0, um resultado muito importante para a equipe do Hiroshima, que, se eu não me engano, consegue a sua segunda vitória apenas na competição, nos últimos 2 jogos, né, em cima do Gambia agora, e já consegue já o seu 5º ponto, seu 8º ponto, em 5 rodadas, consegue voar e tudo mais. Pela questão do Caixa Rei Sol, é um outro problema, né, Elias? Aí já é um outro problema, porque 2022 já não foi um ano incrível, né, pro Caixa Rei Sol, né, e 2023 eu acho que vai ser a DLC 2.0, né, aquela DLC bem da sem vergonha, de um ano bem complicado, é uma das equipes que não venceu, 3ª derrota consecutiva, né, empatou as 2 primeiras rodadas e depois acabou perdendo os jogos consecutivos, e dá para dizer, Elias, que o melhor jogo, né, da equipe do Caixa Rei Sol foi incrivelmente uma das derrotas, né? O único jogo onde dá para dizer que a equipe do Rei Sol conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, trabalhar um pouco melhor a bola, buscar mais o lance, foi naquele jogo onde ele perdeu de 3-0 para a equipe do Nagoya, né, na rodada passada. E ainda nem foi um 3-0, nossa, cachapante, assim. O Nagoya jogou muito bem, o Nagai e o Yanker comeram a bola e foram os destaques, mas teve um gol contra e tudo mais ali, então poderia ter sido 2-0, 2-1, a equipe do Caixa Rei Sol poderia ter feito isso. O problema é que a equipe não está tendo tanta paciência na hora de criar a jogada, né? Então você vê que tem muita bola espirrada, muita bola que vem da linha de fundo cruzada e alguém tenta resolver logo de cara, que não é uma característica muito dos times do Nelsinho, né? Ele gosta de trabalhar bem a bola, gosta de trabalhar com velocidade, mas normalmente essa jogada é muito pensada, né? E como o resultado não está vindo, né? Então começa a se perceber que a equipe vem perdendo a paciência, né? Logo na metade final do jogo. E o problema, para concluir, né, para não dizer que só coisas ruins do Caixa Rei Sol, o Caixa Rei Sol é uma equipe que joga muito bem no primeiro tempo, né? Tanto que nos últimos jogos, basicamente os melhores jogos, assim, em questão de como a equipe se portou, basicamente ela começou ganhando alguns desses jogos, né? Então, por exemplo, no empate contra o Gamba começou com um gol no primeiro tempo, né? No empate contra a equipe do FC Tóquio, que teve um jogador expulso ainda, isso quase que facilitou a vida do Rei Sol para conseguir o segundo gol. Também o gol acontece no primeiro tempo, né? Então, assim, nesses jogos, a equipe, você percebe que a equipe ainda vai tentando ter um bom primeiro tempo e às vezes até começa melhor. O problema é essa segunda etapa, que normalmente é bem ruim, né? E é nessa parte ruim que as equipes um pouco mais organizadas acabam matando o jogo, né? Então, por exemplo, a equipe o empate contra o Kashima no Luvan Cup é um exemplo que eu não vou dar, porque teve esse empate no meio das semanas aí, mas como é Luvan Cup, os eventos, os times jogam muito mesclados. Mas, por exemplo, o jogo pela terceira rodada, que foi a Visa Fukuoka e Caixa Rei Sol, o jogo estava pau a pau. Só que o problema, o Luquian achou um gol aos 87. E aí matou completamente a chance do Rei Sol voltar no placar. O jogo contra a equipe do Nagoya Grampus, o gol saiu muito cedo e complicou muito, né, os 2-0. Né? E agora, contra a Hiroshima, o time segura bem o primeiro tempo, vai lutando, vai em busca do ataque, por mais que não chegue com
falta de qualidade, e aí chega no segundo tempo, toma o gol e a equipe não consegue reverter. Então, este é o primeiro fator aí que a equipe tem que trabalhar melhor. Conter mais a bola no segundo tempo e conseguir fazer com mais tranquilidade, jogar com mais tranquilidade na hora de criação das jogadas. Mas é óbvio, é muito mais fácil falar do que fazer. Na prática, já é outros 500, né? Outros 500. Tiagão, e o Albirex quase conseguiu cometer o crime essa rodada, hein? Pois é, o crime tava feito. Ó, eu vou te falar, a gente falou sobre coisas fáceis de fazer, de falar e difícil de fazer. Elias, eu duvido que qualquer um de nós do grupo da J-League Brasil consiga matar a bola igual o Chus Kiota fez no primeiro gol da equipe. Bem o lançamento, não sei se você viu esse jogo, mas até recomendo depois, se você não conseguiu não ver ou se você não lembra, e para todo mundo, dá uma olhadinha na matada de bola. Veio o lançamento, o outro ele põe o biquinho no pé, mata a bola que vem caindo e pega no alto a bola, assim. Jogada rápida pelo lado direito do campo. E esse primeiro gol aos 10 minutos eu falei, vixe, ó o Birex aí cometendo o crime. É muito bom, né, esse termo aí. É um termo maravilhoso. Muito bom. Tiagão, e rolou um sincericídio dele na entrevista, né, no intervalo. Sim, falou que... ele falou no intervalo, eu lembro de falar no final do jogo, no intervalo eu não vi. Deve ter sido no final do jogo, né? Que ele falou que vai acertar só no que vem, mas sim. Eu acho que foi no final do jogo, né? Que ele falou, foi extremamente sem querer e tal, mas a gente talvez tentasse 1000 vezes, não sei se a gente conseguiria fazer uma, né? Porque realmente a matada foi linda e o chute, assim, foi fulminante. Sem chance para o Nishikawa. E logo depois, né, depois desse primeiro gol, imaginei que talvez o Ural poderia sentir. Aí eu queria ver o quanto o Ural ia sentir esse gol. E não sentiu nada, né? Aos 35, o Sakai, um belo lance ali que a equipe do Ural fez, a bola sobrou, e aí o Sakai chegou chutando muito bem, fez ali o seu gol, o gol de número 800, né, do Ural Reds em J-League, então uma marca aí, que nem foi comemorada, porque dentro de campo os caras estão buscando o empate mesmo, e logo depois o Akimoto consegue fazer um belo gol também, esse de voleio, um golaço, que até ofusca um pouco o gol do outro, mas este gol também foi fruto de um escanteio e uma bola mal jogada para fora, né? Então a equipe do Obrex defendeu bem, né? Mas na hora de você rifar a bola, de você matar o perigo, aí acabaram falhando, né? Essas bolas acabaram ficando muito vivas e foi nesse desvio para dentro da área aí, no cruzamento, que o Akimoto foi lá e deu um belo voleio, e o Urawa depois disso dominou o jogo todo o segundo tempo e aí acabou saindo com uma excelente vitória e um público muito ruim, na minha opinião. Apenas 15 mil espectadores no Saitama Stadium, sinceramente eu achei muito, muito pouco. Quanto? Desculpa, não 15 mil. Atenção. Bem abaixo, 15 né? mil no Saitama, pra mim é bem abaixo. Talvez, por talvez os adeptos, né, do Urawa não tá muito acreditando muito nessa equipe, ou talvez por não ser só a gente que tá falando que o Obrex Niigata pode ser uma equipe chata nessa temporada, e tô torcendo muito, muito mesmo aí pra que o Cisne aí continue enchendo muito o saco da galera da parte de cima da tabela. E é estranho, né? Porque é uma torcida que costuma lotar o estádio, cara. 15 mil pagantes foi as informações que eu vi. Durante o jogo eu já vi que eu falei, cara, tá meio vazio isso, né? Aí depois, quando eu procurei nos sites e vi, eu falei, putz, 15 mil pagantes é muito pouco, jogando em casa, com o time bem, né, realmente é muito pouco. A equipe do Urawa já é o 6º colocado, né? 3 vitórias consecutivas, começou mal o campeonato, depois meteu 3 vitórias consecutivas, e se o Kobe, Nagoya, Marinos não abrir os olhos, pode ser sim aí um concorrente fortíssimo pro top 3 de 2023. Tem que voltar jogando Komaba, hein? Seria incrível, porque é um estádio acanhadinho, mas realmente muito, muito, muito histórico pra gente, principalmente pra gente que é fã dos anos 90. É verdade. Tiagão, e os outros resultados aqui da rodada? O Marinos bateu o Kashima por 2-1. O Nagoya e Toko ficaram no 0-0. Gamba e Sapporo ficaram no 2-2.
o Frontale e o Cereço ficaram no 0x0 e o Avispinha bateu o Belmário por 2x1. A classificação até o momento é a seguinte, galerinha. Temos o Kobe na liderança com 12 pontinhos, seguido do Nagoya com 10 pontos em segundo. Essas equipes estariam na série ano que vem. E em terceiro no momento, o Marinos com 10. Já tá chegando o Marinos, né? Time que não pode cochilar com o Marinos. Quem tá, assim, num começo de ano ruim também, é o Frontale, né? O Frontale só tá em 14º com 5 pontinhos até o momento. Ganhou um jogo até agora, né? Thiago empatou 2 e perdeu 2. Tem aquele comecinho morno. Apesar de estar na lanterna, o Corraminha FFC no momento com apenas um pontinho sem vencer, o artilheiro da competição é o Ogawa com 4 gols. Olha aí, ó, grande Ogawa da massa. E como você falou, né, tem algumas equipes que estão devendo muito campeonato, né, ainda o Frontale lá embaixo. O próprio Cereço também, eu até esperava que, para mim, o Cereço era uma das grandes equipes desse ano. O line-up é muito do competente, muitos quesitos, mas está devendo, né, um empatezinho aí. Foi um empate interessante de ver, mas assim não foi um grande jogo não. É um dos jogos que passaram no YouTube, né, pela J-League Internacional. Volto a lembrar, galera, fiquem de olho no canal do YouTube. Tem jogo da J-League toda rodada, gratuitamente. Então, por favor, façam isso. Dê o seu joinha lá para que esse tipo de serviço continue cada vez mais, principalmente para a gente aqui no Brasil. E uma coisa que eu até não citei, né, Elias, mas a galera vai acabar cobrando, principalmente a mim, o jogo que aconteceu do Cereço na última rodada, né? O Cereço venceu o Sagan por 2x1. Ia perguntar agora. Com o primeiro gol, saiu o primeiro gol dele, né? A lenda, né? Uhum. Shinji Kagawa fez um gol feio, mas feio, né? Cai, tropicou. Mas fez. É aquele famoso assim, feio, mas fez. Chegou, dominou, recebeu a bola, chutou mais o chão do que a bola, tropicou, caiu, mas está lá dentro. Está marcado nos anais da J-League o retorno da lenda Shinji Kagawa na vitória do Cereço. Mas realmente está devendo. O Cereço, até acho que, obviamente, o Frontale deve mais, né? Mas se a gente for ver esse line inicial, né, você vê um Kashima em 10º, um Frontale em 14º, Cereço em 13º e um Albirex em 8º, né, um Aviso Fukuoka em 4º. Então realmente tá realmente um ano bem interessante e vale essa menção aí. O Aviso Fukuoka, depois de perder a primeira rodada contra o líder, né, Viseu Kobe, né, 3 vitórias e um empate, assim como o Albirex Niigata, um início de temporada muito, mas muito, muito bom mesmo. E são das equipes muito modestas, hein? Se você vê a folha salarial aí comparado com os grandes, realmente é muita coisa. Elias, antes da gente passar aí pra J2, uma coisa que a gente vive falando e nunca faz, até porque esse começo de campeonato, vamos ser sinceros, né? Nem todo mundo tá... A galera tá engatinhando, tá começando a engrenar, né? Começando a ver a J-League, né? Eu conheço muita gente que, eu vou começar a assistir lá pela 8ª, 10ª rodada, que o campeonato já esquentou, já sei quais são as boas equipes, né? As equipes que vão lutar pelo rebaixamento, tá todo mundo muito tateando. E eu acho que quando a gente falar sobre a J2 vai ser mais ou menos assim, né, Elias? E a J3 mais ainda, né? Tá todo mundo tateando o campeonato ainda e muita coisa vai mudar. Mas uma coisa que a gente vive falando, conversando entre a gente e trazendo para o ouvinte aos poucos, eu queria trazer neste podcast, a gente poder falar um pouco mais de coisas que não tem nada a ver com futebol. Então, uma pausa aqui sobre J-League. E eu queria falar para você, Elias, já estamos já em março. Final de março. Já passou 3 meses do ano já que tá voando. E o que o Elias tá jogando em 2023? O que o Elias tá assistindo? Eu lembro que a gente recomendava muita coisa também pra galera. E antes de você falar sobre isso, mas já lancei, eu queria saber o que você tá jogando de videogame, se você tá jogando alguma coisa ou não, o que você tá assistindo, entendeu? E alguma coisa que você tá fazendo de interessante, algum hobby, ou alguma coisa que você falou, puta, fazia tempo que eu não assistia tal coisa, ou não tinha costume de fazer tal coisa, agora que eu tô fazendo. Até serve isso pra gente conversar mais com a galera. E se alguém quiser também interagir, fique à vontade nas nossas redes sociais. E uma coisa que eu tenho que falar pra você antes de qualquer coisa, Elias. Finalmente, a dona Konami criou vergonha na cara, que não tem outra palavra pra isso, e colocou finalmente os times da J1 e J2 para se jogar com amigos no eFootball. Então teve atualização nessa quarta-feira e agora temos a J1 e J2
inteira, com todo mundo faceado, e agora já dá pra jogar com amigos, fazer salinha e tudo mais. Então já por antemão já falo pra você baixar essa bagaça pra nem jogar. E pros ouvintes também que tem PC, eu não sei se quem tem PC consegue jogar com videogame, eu não sei se tem esse crossplay ainda, não fui atrás dessa informação. Mas quem tem Play 4, Play 5 aí e quiser jogar com nós, por favor, passe suas game tags aí pra gente estar adicionando suas contas, pra gente estar marcando. Seria muito legal aí marcar uns amistosos com os ouvintes, depois fazer uma livezinha disso pra dar umas risadas. Agora que tem J1 e J2, agora finalmente eu posso dizer que eu vou jogar eFootball de verdade. Então, eu vou falar esse assunto do videogame primeiro aí. Aliás, não, começar pelo PES, daí falar do hobby e dos videogames em geral. Esse negócio aí que você falou, eu lembro que você podia jogar com os times da J-League, naquela Master League online que os caras inventaram lá. Sim, My Club. E naquele modo desafio ranqueado lá, né? Exatamente, para comprar cartinha e tal. Isso, agora tem a J-League naquele modo amistoso, que eu posso jogar offline também. Sim. E também posso jogar online contra você. Dá pra escolher, tipo, como era nos PES antigos? Quero jogar só com o Thiagão, é isso? Então, agora é o seguinte, né? Até porque muita gente não tá jogando mais futebol, nem eu Aproveite, tava, né? Aproveite e responde essa pergunta que eu vou fazer pra você também. Eu baixei no PS5 nesse futebol aí. Eu posso enfrentar você no 4 ou tenho que baixar no meu 4 também? Então, as informações que tem é o seguinte. Eu lembro que estavam falando que ia ter uma interatividade com a galera de juntar todas as plataformas pra jogar em uma só, entendeu? Então, o cara do videogame jogar contra o cara do PC, o cara do videogame jogar contra o cara do mobile. Eu lembro que tem essa parada. Se já tá implementado isso, sinceramente eu não sei. Eu vou pesquisar e trago isso no próximo programa sem falta. Porque isso eu acho muito interessante pra gente, porque agora nós temos a J1 e J2 pra jogar no jogo, entendeu? E o jogo é de graça, né? Se você tiver um PC minimamente decente, que não é o meu caso, dá pra jogar no PC. Se você tem um Play 4, um Play 5, você consegue jogar e dá até pra jogar no mobile. Quem tem um celularzinho legalzinho também dá pra jogar no mobile. Como é que agora? Você tem a opção de jogar partidas... A primeira opção de partidas ali, que é o modo offline, e você pode jogar amistosinho entre vocês, jogar contra o computador. Entendeu? Escolhendo times da J1, da J2, da Liga Mexicana e uma catadão de time. Tem uns 4, 5 brasileiros, Liga Espanhola, Primeira Divisão. Tem seleção também? Não, seleção foi retirada. Seleção ficou um tempo, os amistosos, lembra que tinha Japão? Eles tiraram as seleções. Tiraram as seleções depois que acabou a Copa do Mundo. Então só tem clubes, né? Não tem mais seleções. E aí ficou aquele acatadão de time lá. Quando você joga offline, é legal que você pode colecionar meio que o país, assim, eu quero o da Oceania, quero o time da América do Sul, da América do Norte, aí fica meio que tudo separado bonitinho. No online fica meio junto, então é meio que zoneado. Mas agora, desde as últimas atualizações, agora você pode, além de jogar offline, você pode criar uma sala, entendeu? E você pode passar esse número dessa sala para um amigo e você jogar com ele, amistoso normal, com prorrogação, tá igual era os PES antigos. Mas só essas equipes, não tem mais seleção. Então é J1, J2, Liga Mexicana completa, que eles adicionaram nessa semana, e um bando de outros times estão lá. Entendeu? Então, pelo jeito, eles vão manter esse negócio sazonal, né? Então, provavelmente, daqui uns 3 meses já não vai ter mais a J-League, né? Eles vão mudar para uma outra... O ideal, conceito. Pra mim, o ideal é isso só aumentar, entendeu? Não diminuir. Então, assim, né, uma hora... Tiraram a seleção, né? Não faz muito sentido, né? Porque os caras têm o direito, isso que é meio zoado, eles têm o direito das equipes, né? Então, você pode contratar jogadores de seleção, você pode contratar jogadores de várias ligas, liga russa, turca, brasileiro, tudo bem, tem um time outro que é fake, tipo Palmeiras que não tem direito autoral, né, mas os jogadores estão lá, mesmo fakes, entendeu? Então, o ideal na minha cabeça é que eles vão adicionando mais campeonatos para você jogar com mais clubes, não diminuir. E uma hora eu espero que eles coloquem de volta as seleções, né? Eu só não sei como é que vai funcionar isso. E o legal é que, igual o FIFA, né, que tem aquela questão da atualização semanal, o line-up que vem para você jogar na equipe é exatamente o line-up da última rodada. Então o Ural é igual o Ural da rodada 5, o Kashima, assim por diante. Então eu achei isso legal. O zoado é que você ainda não tem lobbies de amistoso. Então você não pode criar uma sala e entrar 3 pessoas e ficar um de próximo, entendeu? Não pode fazer isso. Ainda são salas meio que individuais. Mas já é alguma coisa, né? Então eu acho que aos poucos eles vão melhorando esse aspecto. Agora, se daqui 2, 3 meses arrancarem a J-League e o mexicano para colocar, sei lá, a Liga Norte-Americana e o Campeonato Turco, puta, pra mim vai ser uma bosta isso, não faz muito sentido. Mas como é
não dá muito como a gente falar que não vai acontecer. Mas o jogo tá legal, tá bacaninho, eu testei, sou muito crítico, gosto muito mais do PES 21 do que o eFootball, mas agora com ligas e poder jogar com um amigo, fica mais legal de jogar. Bem legal, vamos testar isso aí com certeza. Por favor, então a galera que joga isso aí, ó, por favor, procura a gente aí, mande as suas game tags aí, seus nomes na PSN, se não quiser mandar nos lugares públicos, mande nossos chats privados aí nas redes sociais, a gente vai adicionar, a gente vai marcar sim e vai fazer live disso pra gente dar umas risadas. Tá, agora, antes de eu entrar no assunto aqui que eu tô assistindo e jogando, o assunto hobby, né, que você comentou. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Tiagão. Aí em São Carlos, tem aquela loja de departamento japonesa, Daiso? Não tem, cara. A Daiso mais próxima que temos aqui é em Ribeirão Preto. Deixa eu dar uma dica pro pessoal que tem Daiso na cidade de vocês, galera. Cara, chegou uma coleção super bacana lá de itens do Capitão Tsubasa. Olha só. Então, foi de lá que você conseguiu aquela flanelinha. Isso. Então, chegou moldura, quadros, né, pra você pendurar na parede com o tema do Capitão Tsubasa. Caderno de desenho, caderno pra você escrever. Chegou adesivo. Chegou prancheta, pasta, tem até lenço umedecido. Chegou meia, a meia ainda me serviu. Chegou camiseta, mas camiseta naquele tamanho japonês, né? Então, chegou até no tamanho G lá, mas o G do Japão é um M quase P, né? Infelizmente, não pude comprar camiseta, mas eu comprei tudo que eu pude, eu comprei. Comprei quadrinho, comprei caderno, comprei a meia, comprei lencinho e aquela famosa, como eles falam lá no Japão, aquela toalhinha de sauna, né? Que é praticamente um cachecol, assim, que você pendura no teu pescoço. Você vai ficar na sauna lá curtindo. Só que o que eu fiz? Em vez de usar como toalha, eu pendurei na parede da minha TV ali, ficou com uma decoraçãozinha. Tipo como eles fazem com cachecol lá no futebol europeu, né? E assim, as artes estão bem bacanas, estão bem bonitas mesmo, uma coleção bem legal. Até comprei uma sacola para carregar minhas quinquilharia de mangá, anime e tudo mais, né? Então quem puder, provavelmente se chegou aqui em Curitiba deve ter chego em todo o país, né? Em todas as lojas que tem Daiso, porque é um estoque meio universal deles que vem pro Brasil, assim. Então, galera, vale a pena vocês conferirem, tá bem legal, tá bem bonito, as coisas estão num preço acessível, não tá caro não. Só os quadros estão R$50, mas pelo tamanho do quadro tá barato, porque você vê nessas outras lojas de departamento, livraria, um quadro de 1 metro assim de altura, quase tá R$100 e poucos e lá tá 50, sabe? Então vale muito a pena, galera. Tá bem legal, tudo muito bonito e caprichadinho. Ó, isso não é um jabá, a gente tá falando isso de graça pra vocês que são fãs de coisa como a gente. Acabei de ver, Elias, se você entrar no site daiso.com.br, você consegue comprar isso online. A maioria, os quadros, as camisetas, as meias, não tem tudo que eles falou, mas a maioria tem lá. Preços bacanas, então procurem lá Daiso aí. Pra quem não sabe escrever, que nem eu não sabia, né? É daiso.com.br. Então é daiso.com.br. Você pode fazer suas compras online, é o site oficial da loja. Acredito eu que não tem nenhum problema, que você pode calcular frete, mas não tem nenhum BO. Então procure aí a loja mais próxima e corre, hein, que isso aí é coisa limitada. Depois, meu irmão, pra ter de volta é meio difícil, né? Então os fãs do Capitão Tsubasa, Mioto, vai atrás disso aí que vai ser muito legal. E tá bem legal mesmo, as coisinhas valem muito a pena, cara. Tá caprichadinho. Bom, você comentou pra mim que quando fazendo, né, da parte dos hobbies e tal, eu falei dessa parte das coisas do Capitão Tsubasa. Jogando no momento, eu continuo jogando meu GTA V da massa, né? Eterno GTA V do Elias. Que é o meu eterno GTA. E tô jogando, eu me rendi, tava até de graça na PSN, eu baixei. Não sei se tá de graça no PS4, mas no PS5 tá. Que é o Jedi Fallen Order, né? Que é um jogo muito legal, cara. Tô, entre aspas, perdendo um tempão nesse jogo, porque é bem legal, bem completo. É um mundo aberto, bem aberto mesmo, por sinal. Dá pra você explorar no mapa normal, caminhos alternativos. Tem aquela parada de caças ao tesouro, né? Que você vai juntando item pra customizar o personagem, né? Com roupa, com parte de sabre de luz. Tem quebra-cabeça, assim, pra você solucionar, pra aumentar a porcentagem do jogo e tudo mais. A única coisa que eu acho
que é legal e ruim ao mesmo tempo é porque ele vai se recordando dos poderes deles aos poucos, né, Tiagão? Então, conforme você vai jogando as fases evoluindo, ele vai recobrando os poderes, né? Então, no começo do jogo, você não pode ficar atacando coisa com a força no personagem, nos inimigos. Você não consegue andar na parede, não consegue dar aqueles super pulos, né, de Jedi, coisas que você vai recordando com ele na história, né, aos poucos. Claro, seria bom que você conseguisse fazer isso tudo logo de cara, né? Mas também é legal porque isso vai aumentando o desafio do jogo, né? Achei bem bolado essa parte. Tem a progressão, mas ela é mais lenta, né? Isso, Continuo jogando o meu modo carreira no FIFA como jogador, né? Porque o modo coletivo normal do FIFA eu confesso que sou muito ruim, me atrapalha demais. Então é melhor eu ficar jogando com meu bonequinho lá mesmo, tá divertido. Inclusive eu cometi uma blasfêmia, né? O torcedor do West Bromwich foi contratado para jogar no Wolves essa temporada. E aceitou. Aceitei, pô. Ia me pagar bem, foi graças ao Wolves que eu fui convocado para a seleção da Austrália, né? Olha aí, vez. E vida que segue. Exato. E deixa eu ver o que mais de joguinho é isso. De séries, tô amarradão no Mando, né? Tava esperando desde 2021 por uma nova temporada. Lembrando que não teve ano passado, teve a estreia do Boba Fett, né? Que é uma série mais morninha, assim, mas mais legalzinha. Nem se compara com o Mando, que é uma série sensacional. Tô na ansiedade pra estreia da Ahsoka e da temporada final do Cobra Kai, né? Se eu não me engano, é em setembro? Espero que seja a temporada final mesmo, né? Tá todo mundo falando que é final, né? Vamos aguardar. É pra ser. Se vai ser mesmo, já tem mais dúvida. Já tô no hype de daqui 2 semanas a estreia do filme de Super Mario. Verdade, já tá quase aí, né? Verdade. Vai ser... Quase aí. Eu não sou um fã assíduo, apesar de já ter jogado muita coisa de Mario na minha vida, principalmente Mario Kart. Mas pelo que eu vi, é muito legal mesmo, assim. Então, realmente, eu acho que isso vale a pena a galera assistir. Tô continuando lendo os capítulos inéditos do Dragon Ball Super, né? No mangá. Que não parou de sair. Então... será que eu dou spoiler pra galera ou não dou? Não, acho que não. Mesmo que seja Dragon Ball, que nem tudo é, nossa, mega fora da curva, ainda acho que tem muita galera que parou como eu no anime, né? Então, que vai ter uma segunda temporada do Super e tal. Mas eu acho que é melhor guardar os spoilers. Então, continuando. Só não é um spoiler, mas eu vou falar. Tá continuando o mangá. Já passou faz tempo da história do anime, né? Imagino então já tem 3 sagas novas. Vai ter essa nova aí, que não vou repetir, não vou falar. Deixa eu ver o que mais, cara. Pô, é coisa pra caramba que você tá fazendo, hein? Parabéns, hein? Eu não consegui fazer tanta coisa assim não, viu? Pela madrugada. Meus hominhos, meus bonequinhos estão meio parados porque eu tô meio com as calças curtas esse ano. E também tá tudo muito caro, Elias. Muito caro, cara. Eu tô assustado com o valor das coisas para colecionismo. E olha que saiu uma nota aí que os torcedores de times brasileiros... eu não sou um deles, tá? Eu admito. Eu tenho uma camisa só do Corinthians e foi uma troca com Elias. Então, eu não sou o melhor exemplo. Verdade, eu não sou o melhor exemplo de um torcedor corintiano, desculpe. Mas, galera, vai ter um reajuste aí de Adidas e não sei o que. Camisa a R$400, cara. Assim, a galera tá de brincadeira, assim, sabe? É um negócio... o nosso esporte, hein? Nosso esporte nacional, hein? Pra mim, isso tinha camisa de time nenhuma, sabe, vale... Ainda mais que não é camisa de torcedor, nenhuma vale R$400, cara. Vai me perdoar quem pague. Eu acho que R$250 estava muito bem pago, até porque a versão de jogador, em muitos casos, é muito superior e é muito mais caro que isso. Então... Isso que eu ia falar. É 400, modelo simples, né? Modelo torcedor. Sem nada, camisa sem nome, modelo sem jogador, nada.
modelo jogador é 800 pau, cara. Começou, parece que é a Capuma, né? Tem um amigo meu muito palmeirense, Felipe Lucide, forte abraço, que ele fala muito que tenta comprar um agasalho 800 pau, um negócio de corta-vento. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Se fosse Copa do Mundo, que é um bagulho limitado, mas, gente, a camisa que o bagulho que vai sair todo ano, né? Vê dos caras fazerem uns preços mais, 250, né? Modelo a R$200 pro cara comprar, né? Aí o que a galera faz? Vai tudo comprar da China, gente. É isso. O cara vai ver de pirataria, dessas tailandesas número 1, número 2, tailandesa 0. A galera inventa um monte de coisa aí. Porque realmente não tem condições, cara. E eu não pago 400 pau, a não ser que seja a camisa que falta pra minha coleção, que é da Copa 2002 do Japão, sabe? Que é muito mais do que isso. Mas eu não pago 400 pau numa camisa de futebol, mas nem fudendo. É muita diferença de preço, né? Você vê, desculpe ir a favor da pirataria, que é uma coisa que não pode, mas poxa, é uma escolha assim sensata do brasileiro, porque a gente escolheu uma camisa desses sites aí de R$70, R$100, forma de 400. Imagina. Claro que o cara vai. Claro. Dá pra comprar 3, 4 camisas, né? Principalmente torcedor de futebol brasileiro, né? Porque ano que vem tem de novo. Ou de qualquer time que o cara goste, entendeu? Ainda eu falo, né? Se fosse um negócio importado, entendeu? Alguma coisa de fora, aí você fala, puta, realmente é importado, é de fora, é um produto original, tem importação, mas, gente, o bagulho é feito aqui. Entendeu? Eu não sei se a matéria-prima é daqui ou não, mas, galera, é feito aqui, tá? A maioria dessas coisas, sabe? Tem coisa que vem feito de fora, assim, eu tô chutando que é feito aqui, mas é um produto nacional, né? A Nike tem um negócio aqui, é fabricado aqui, não é feito... a galera fala, é feito na China e manda pra cá, tudo bem, mas que é feito aqui também. Mas por ser o esporte brasileiro número 1, e a galera querer lutar contra a pirataria, você não pode... Entendeu? Um salário mínimo a, sei lá, 1.300 conto, você cobrar 400 pau de uma camisa. Eu sei que tudo é caro, mas tá tudo ficando muito, assim, um preço absurdo. Eu sei que tem gente que compra, o cara é muito fã, o cara se aperta, mete a camisa lá em 10 vezes no cartão e fica um ano inteiro. Basicamente, o carnê da camisa vai durar a temporada do futebol brasileiro, né? O cara vai começar a pagar em fevereiro para acabar de pagar em dezembro, né? Então... Assim, eu acho que isso tinha que ser muito mais barato, cara, porque você olha essas camisas, e vai me desculpar, cara, nenhuma tem um material tão foda que você fala, nossa, essa compensa pagar 400 pau, sabe? Então, isso que eu ia te falar, Tiagão, na verdade tinha que ser mais barato, porque agora é tudo material reciclado, né? Sim. Aquele tal do garrafa, né? Da garrafa PET... Ou que eles pegam o material do fundo do oceano lá e tudo mais. Só que em vez de baratear, aumenta o preço. Não mudou nada, né? A galera falou que mudou o pano porque ia ser mais barato as coisas, mas nunca barateou nada, né? As coisas só têm a intenção de subir, né? Então assim, ó... É o mesmo migué que as empresas aéreas deram aqui no Brasil, né? A gente vai diminuir o preço da passagem, que todas as empresas são low cost, mas daí a gente vai cobrar... por peso, a tua mala, excesso de bagagem e tudo mais, bem no fim acaba ficando mais caro do que era antes, que quando eu viajava lá, coisa de 10, 11 anos atrás, eu pagava metade do que eu tô pagando agora quando você vai lá e paga por excesso de bagagem, é bizarro. Tão absurdos, e uma coisa que eu tava aqui pensando assim com meus botões sobre essa questão de valores, eu sei que sempre as coisas foram muito caras e, por exemplo, no Japão, uma camisa de futebol também tá na casa dos 18, 19 mil ienes, que dá tipo $200. $200 é muita grana, principalmente hoje. Mas assim, a gente aqui no Brasil é uma outra realidade, né? Talvez o cara no Japão, eu sei que nem todo mundo tem condições ou vai querer gastar 20 mil ienes em uma camiseta, mas é bem provável que esses 20 mil ienes faça menos falta pro cara lá do que pra gente aqui, entendeu? $200 aqui, entendeu, mano? Porra, é difícil pra caramba, entendeu? Uhum. Então, o Brasil sempre as coisas foram um pouco mais baratas, né? As coisas foram um pouco mais pra nossa realidade. Isso acabando, né? Os jogos estão ficando meio que padronizados com o valor do dólar, a camisa tá ficando padronizada, então assim... Então, deixa eu te falar uma parada, cara, que eu fiquei assustado que eu não fazia ideia. É que eu sou sócio do Coxa desde 2010, né?
Então, eu não compro ingresso desde 2010, porque eu tenho minha carteira de sócio lá e ficou longe, né? Já tá incluso aquilo que você já paga. Já, isso. Né? Eu pago 60 por mês, não vou mentir. Eu acho um preço até justo. Agora, apesar de eu estar me falando que teve jogo ano passado de Série A, que o preço da arquibancada, cara, tava R$300. Eu falo pra você, cara, como é que o cara vai no estádio, entendeu? E ainda imagina assim, a gente tá falando de 300 pau pro cara que mora aí, que mora perto do estádio. E o cara que, sei lá, que é fã vamos dar um exemplo do Coxa, o cara mora em uma cidade longe, né, mais longe, aí o cara tem que gastar com gasolina, às vezes pedágio, né, às vezes estadia para vir de uma cidade para outra, entendeu? Não vai voltar no mesmo dia, ou até vai, né, e ainda vai lá e paga mais 300 pau, cara. Não é mais o rolê da família do final de semana, né? O futebol realmente tá muito caro mesmo, assim, né? Então, sinceramente, a gente tá aqui reclamando, mas a gente não tem a solução, porque, sinceramente, é muito difícil achar essa solução. Mas que era, digamos, o esporte que um dia foi das massas, tá sendo das massas pra assistir em casa, né? Pra assistir em casa, com a sua camisetinha chinesa, tailandesa, porque pra você assistir no estádio, meu irmão, você abre mão de alguma coisa pra poder estar nesse estádio, pra poder comprar essa camisa, cara. Então, realmente, tá muito difícil pra todo mundo. E assim, aqui em Curitiba, eu vou continuar esse assunto aqui, alongar. Aqui em Curitiba a gente ainda consegue, porque não tem um número elevado de sócios, como tem, por exemplo, Corinthians, Palmeiras e tudo mais, que eu consigo ir em todos os jogos numa boa. Só fazer o check-in lá e tal, ainda consigo. Mas eu tava vendo que, tipo, pessoal que tem times que tem mais sócios do que número de espectadores no estádio. Por exemplo, o Corinthians tem 50 e poucos mil na Neoquímica e 80 mil sócios. Tem um sistema de rodízio, né? Que você tem que... Você é sócio, você tem tua cadeira lá e tal, mas você tem que fazer um rodízio lá, ou fazer um check-in antes de todo mundo pra poder entrar no estádio. Tem meio que fila de espera, né, mano? Tem fila de espera, né? Eu lembro que tem um amigo meu que é palmeirense, que o próprio Lucídio, que ele vai muito hoje em jogos do Palmeiras, ele falou que os ingressos estão liberados amanhã 10 horas da manhã. Quem tiver online na hora certa, compra o ingresso barato, senão o cara fica sem, mesmo sendo sócio. Então, pelo que eu sei, o cara é sócio e ainda tem que comprar o ingresso, né? Tem que comprar o ingresso. É isso, né? Digamos que o sócio, pelo que eu entendi, tem prioridade na compra, isso, né? Prioridade, desconto, e quanto maior for o seu sócio, aí talvez você tenha direito a alguns ingressos mais baratos. Mas o cara não é sócio, ele não vai ele vai de graça se ele pagar muito por mês e pegar o ingresso mais barato, ou senão ele vai acabar tendo os descontos, 50%, sei lá, 60% nos lugares melhorzinhos e tal, mas mesmo assim é grana, né, cara? É um rolê caro. Futebol, meu amigo, tá caro, o bagulho tá difícil. Aí, por isso que hoje você pensa e para pensar, putz, por que a gente não tem hoje equipes do interior tão fortes? Irmão, que não tem como você competir financeiramente com isso, né? Aqui em São Carlos, se você cobrar R$15 para ver um jogo de futebol, 90% da pessoa fala assim, puta, tá muito caro, R$15 para ver um São Carlos jogar? Aí você vê lá um time de massa, a galera paga 150, 300 pau, entendeu? Como é que você vai competir na questão de investir no seu time, né, com essa diferença escabrosa, né, de valores? Então, assim, esse é um assunto muito do cabeludo, que a gente acabou até saindo muito do nosso assunto, mas é uma realidade, né? Isso não deixa de ser. No meu caso, Elias, pra gente, não sei se você quer acabar esse pensamento de eu quero concluir o pensamento, mas pode falar do teu caso primeiro. Não, no meu caso, que estou assistindo coisas que basicamente não são nacionais, e aí eu meio que não me vejo no direito de reclamar, por exemplo, né? Então eu estou bem simples. O que eu ando fazendo desde, sei lá, acabou a Copa do Mundo, eu entrei de cabeça no mundo do beisebol, mas eu entrei de uma maneira assim altíssima no assunto, assim, que eu tô vendo jogos antigos, eu assisti a Copa do Mundo, assisti jogos de times japoneses que eu conheço muito pouco. E cara, tá sendo um bagulho muito legal, entendi o esporte, e o que eu tô jogando recentemente é o MLB, né, modo carreira, legal pra caramba jogar modo carreira. Jogos de esportes americanos dão um baile em FIFA e PES em questão de modo carreira, tem muita coisa pra fazer. E uma coisa que eu vi esse final de semana, Elisa, até uma recomendação pra você, se você gostar, o NBA novo, o 2K 2023,
tem um modo chamado Era, que é inacreditável, cara. É um modo que você joga carreira com a equipe, né? Só que você pode escolher desde uma equipe dos anos 80. Então, para a NBA ser um negócio ali entre eles, então hoje você pode escolher uma equipe dos anos 80, que vai estar lá todo mundo faceado, bonitinho, tudo, sabe, oficialzinho, e você vai poder jogar os anos com aquela equipe, os anos 90 até os anos de hoje. E aí as equipes vão mudando com o tempo, e aí um bagulho muito foda, você pega uma equipe dos anos 80 para jogar, aí tem um filtro para emular como que era a TV dos anos 80, entendeu? Os placar, puta, assim, pra quem é nostálgico é incrível. Então você jogar lá na época de Larry Bird, Magic Johnson, Jordan dos anos 90, e aí você vendo que vai mudando, e aí até os drafts das equipes vão ser iguais, entendeu? Então, tipo assim, é um cuidado com a marca incrível, que eu falo, putz, cara, por que a FIFA não faz? Por que o futebol é tão difícil, né, cara? Você ter dentro do videogame, uma forma de você manter a história do esporte vivo, né? Quando é que a gente vai ter a opção de fazer uma Master League começando com um Sunderland nos anos 80? Entendeu? Fazer poder convocar os jogadores da Copa de 70, de 82, entendeu? Então o futebol, ele tem umas dificuldades em manter a sua própria história viva, que alguns esportes americanos dão um baile, assim, sabe? Você pega esses modos de franquia, putz, cara, é tão legal, sabe? Aí você vai ver o que acontece no mundo do futebol, e você vê que tem lá, tem o Pelé, tem o Cruyff, tem o Zico, tem fulano, tem o Zidane, mas tudo jogado. Esse assunto que eu queria entrar com você, Tiagão. É uma coisa aqui do Brasil isso, cara. Porque você vai na Inglaterra, a Inglaterra, assim, vou dar um exemplo na Inglaterra e na Escócia, assim. Ali que você vê que realmente é o país do futebol, porque os caras, eles preservam a história do esporte, a história do time. Você vê que tem gente que da época que fundaram o Arsenal, que tá até hoje lá na equipe, torcedores que estão há mais de 100, 150 anos, que a família torce pro time, eles preservam a história. Você vê que tem muito museu do futebol lá na Inglaterra, museu dos times e tal, que é uma coisa que o Brasil... Aqui não tem nada, né? Não tem nada. Vou dizer uma coisa pra vocês, o Brasil tá longe de ser o país do futebol. Foi o que mais ganhou a Copa do Mundo? Sim, o pessoal gosta do futebol? Gosta, mas eles gostam do futebol de momento, cara, porque, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui daí de São Paulo, né? Quando o cara... Você é de São Carlos, certo? Por exemplo, o cara entre Corinthians, entre Palmeiras e São Carlos, ele vai trazer Palmeiras, certo? Que seria... Por quê? Porque o brasileiro, ele tá acostumado a torcer para o melhor, torcer para quem ganha, torcer para quem tem título, sabe? É uma mentalidade completamente diferente da Inglaterra, por exemplo, que o cara não torce nem pro time da cidade dele, cara, ele torce pro time do bairro que ele nasceu. Então, por mais que o time esteja lá na 6ª, 7ª divisão ou na Premier League, não faz diferença para ele, cara. Ele vai apoiar o time dele, vai torcer pro time do bairro dele, porque é uma cultura já enraizada desde os primórdios, tanto na Inglaterra como na Escócia, como na Irlanda, enfim, sabe? Eles dão um exemplo assim de amor verdadeiro ao esporte, porque eles preservam seus ídolos, eles preservam a história dos clubes, eles preservam tudo. Inclusive lá tem instituições que ajudam ex-jogadores que já estão aposentados há muito tempo, que tem certas dificuldades financeiras e tal, não deixa os caras caírem no esquecimento. Tanto que, por exemplo, esse fim de semana vai ter um jogo de jogadores históricos do Celtic, não lembro contra quem que eles vão fazer amistoso, mas sempre tem esses amistosos, cara, que inclusive a arrecadação vai para institutos que cuidam de crianças carentes, que estimulam a jogar o futebol e tudo mais. Cara, é um pensamento muito diferente do brasileiro. Eles estão a anos-luz de diferença do Brasil. Tanto que a distribuição de verba, de direito de imagem, de transmissão da Premier League, cara, é tudo parelho. Você vê assim, equipes como o Bournemouth pode contratar estrelas do futebol mundial, porque a cota de TV
é distribuída parelho para as equipes. Se o Manchester United vai ganhar 100 mil, o Burnley vai ganhar 100 mil também. Não é essa palhaçada que Flamengo e Corinthians ganham 200 milhões de reais e Coxa e Bahia vão ganhar 2 milhões e meio de transmissão, sabe? Eu vi isso ano passado, os valores eram ridículos de Goiás, assim, a galera ganhava assim, uma porcentagem muito pequena. É bizarro. E uma coisa que a gente fala é que, pô, a gente, mesmo que a gente seja mais, no meu caso, seja mais fã do futebol de fora, futebol japonês, e muita gente é igual eu, ou muita gente é igual o Elias, né, que tem um time do coração ferrenho aqui, né, no Brasil, e vai ver jogo, e compra camisa, e faz coleção, e o que no final das contas, esses rios, eles meio que convergem no mesmo lugar, né, todo mundo queria que o futebol brasileiro tivesse muito mais legal. Porque então, é isso que eu fico puto, assim, desculpa falar. Em vez do cara apoiar, incentivar o time do interior, ele vai lá e desdenha, tira sarro, por que eu vou torcer, entendeu? Galera isso que me deixa assim. A galera realmente abandona mesmo. O futebol do interior, eu posso dizer que no estado de São Paulo, tirando a Série A e a Série B, futebol campeonato paulista... Aqui acabou. Assim, da Série B já tem umas equipes que já estão segurando, né, pelas beiradas, mas assim... a terceira e quarta divisão, nossa, cara, assim, é um abandono incrível, assim, o que aconteceu com o Mojimirim, os caras não jogam nem no estádio dele. Um negócio assim incrível. Por isso que quando eu vejo coisas simples, né, como quando eu fui lá, quem me segue no Twitter viu, quando eu não sei se eu coloquei no Facebook, mas eu fui lá em Jaú e vi que o time da cidade tem uma lojinha, e o estádio, eles fazem camisas comemorativas e tem, sabe, datas históricas, né? Quando o Jaú ganhou do Corinthians por 1-0, quando o Kazu fez um gol, quando fez um amistoso com o time japonês. Putz, sabe, isso é documentado de uma maneira tão simples e melhor do que, por exemplo, o São Carlos, por exemplo, que você fala, caramba, olha, tem gente que ainda tenta, né? Mas eu sei que não adianta só tentar se não tiver apoio da galera da cidade, né? E São Carlos ainda vai muito mais além da curva, que é uma cidade que deveria ter um time, tem 2 e os 2 estão capenga. Então, não deveria ter 2, deveria ter 1. Entendeu? Tem cidade que não comporta 1, São Carlos quer ter 2 ainda, sabe? E aí a galera não vem. Então, assim, é um assunto extremamente longo e realmente o que eu queria, o que o Elias queria, que eu imagino que todo mundo está ouvindo esse podcast que gosta de futebol brasileiro, queria que o Brasil estivesse realmente vivendo o futebol como poderia estar vivendo, né? Porque o Brasil tem muito chance de ser, sei lá, cara, o top 3 do futebol mundial, assim, top 3 ligas de mais da hora de ver. E, infelizmente, por muitos motivos, a gente não vê isso, né? A gente vê... Tá enferrujado, parado, defasado, decadente. E aí a gente vê essa situação e espera muito que a gente esteja vivo para ver essas mudanças, porque precisa mudar. Porque hoje com a internet, malandro, você não segura a molecada nova vendo o time brasileiro, não, cara. A galera vai começar a mentorar essa galera de fora e isso vai doer no bolso dessas equipes, né? Que vocês não pensaram direito nisso aí no futuro. E a gente tem um exemplo aí recente do que é um futebol enferrujado, decadente, que tá começando do zero de novo para se reformular, que é a Itália. Olha o que foi o futebol italiano, olha o que se tornou. E olha assim, vou te falar, eu hoje buraco que tá. Não conheço pessoalmente ninguém que seja um acompanhante assíduo. Eu sei que tem muita gente que faz isso, tem Twitter da, sei lá, Liga Team, sabe, a galera que, igual a gente do futebol japonês, que leva a sério, que acompanha jogo, vê estatística, tem muita gente que faz isso com muitas ligas do mundo brasileiros, isso é muito foda, pô, esses dias eu descobri que tem não sei se a galera tá ativa ainda, mas eu acho que tá, a galera da K-League Brasil, né, da Superliga Chinesa Brasil, a galera que acompanha jogo, faz site, não sei se tem podcast, mas deveria ter. Então, assim, a galera tá indo atrás de outros campeonatos, tá curtindo ver mais o que tá lá fora do que tá aqui dentro, né? Então, isso deveria ser estudado, né? E não é colocando 400 pau numa camisa ou 300 pau no ingresso que você vai fidelizar o cara brasileiro, né? Então... É muito complicado, cara, mas só acabando para o nosso assunto, porque a gente tem que falar sobre a J-League. A gente já termina. Eu só quero comentar uma coisa para você, assim, que assim, o meu afilhado, ele tem 12 anos, né? E pela primeira vez, assim, em anos, cara, eu vi que no colégio dele
tem mais camisas de time internacional do que time brasileiro. Com certeza, que aqui também. Que a Piazadinha tá usando. Inclusive de Piazadinha que nem torce pra time daqui. Eu torço pro Real Madrid e é o meu time, sabe? Mas você não torce pro PSG, Não, e a PSG, PSV, e a galera vai indo aí, a Arsenal, Milan nem tanto, né, mas tem uns, né? Tem muita galera que tá... molecada tá realmente partindo pra outros campos, cara, literalmente. Cara, é isso que eu ia comentar só. Não, isso realmente tá acontecendo e muito mesmo. Isso é uma boa observação. Então o que eu tô fazendo é isso. E de assistir série, eu vou te falar que eu tô vendo Ted Lasso, tô colocando em dia. É uma série sobre futebol. Preciso ver. Mas muito bom. É um pouco de comédia, mas tem muito de drama. Recomendo pra caramba, até porque começou a terceira temporada agora e parece que vai acabar na terceira temporada. Então, cara, Ted Lasso. Recomendo, procurem, é muito bom, muito legal mesmo. E pra você ver como eu tô autista, eu tava até vendo anime de beisebol, eu tava vendo Ace of Diamond. São 3 temporadas, tô vendo também, tô achando legal pra caramba. Então assim, vocês vão ouvir muito eu falar de beisebol no Twitter, então tenho dó de vocês esse ano, porque realmente o beisebol me pegou de uma maneira incrível. E falarei mais sobre isso mais pra frente, porque quando você entende o jogo, você fala, puta, isso é parado? É parado, tem momentos legais, tem momentos muito legais, mas pô, eu vi Japão e Estados Unidos, Japão e México na semifinal, e a tensão que te dá, cara, do estádio, de ver o jogo, é um bagulho, assim, fora da curva, bom demais. Antes da gente começar pra J2 aqui, você falou de séries de futebol, né? Tô pra assistir esse Ted Lasso, tô me enrolando. Quero assistir aquela do Wrexham lá, do ator Eu ouvi falar que é muito né? bom. Que é muito boa. E cara, eu comecei a assistir uma que é muito legal, com uma série documentário, que é aquela Fever Pitch, né? Verdade, preciso ver essa. Da história dos 30 anos da Premier League. Então eu assisti 2 episódios já e é muito legal. Cara, não tem erro, né? Os ingleses, eles sabem fazer documentário mesmo. É uma coisa incrível, cara. É uma coisa que te prende, assim, que você fica concentrado vendo aquilo, com relatos dos jogadores e dos técnicos, de como foi, sabe? É incrível, cara. Pra quem gosta, assim, de futebol inglês, como a gente gosta, é muito bom mesmo. Elias, para matar o programa de hoje, que a gente já desviou pra caramba, mas faz tempo que a gente não fazia isso, vamos falar aí sobre tudo que aconteceu rápido, sucinto na J2 e na J3. Certo, no clássico de Shizuoka, Júbilo e Shimizu ficaram 2-2, Blauwitz e Mito ficaram 1-1, Montedio apanhou em casa por Matida Zelva do nosso querido Duke por 3-0, Iwaki 1, Tokushima 0, Totig 2, Omiya 1, Zaspa 1, Vegalta 2, Tsuegen 5, Renofa 2, Renofinha, Fujieda 0, Verde 5, a capital que manda no time das casadas, Fadiano 2, Kofu 3, olha só, Roaço 0, Nagasaki 2, me ferrei, 8-2, Jeff United 1. Você vê aí que resultados que equipes fora de casa surpreenderam aí na J2 e que tá pegando fogo, né? Pra vocês terem uma ideia, galera, nesse momento o líder é o Matida Zelvia, que continua invicto na competição, já são aí 13 pontos com 4 vitórias e 1 empate. O Oita tá na mesma situação, inclusive de pontos e na forma de vencer, só que o Matida ele tem um saldo positivo de 9 e o Oita tem 4, né? Essas equipes que subiriam direto aí para a primeira divisão. E na parte ali dos playoffs temos o Blauwitz com 11 pontinhos, o Verde em quarto, o Verde, hein, com 10 pontinhos, será que vai esse ano? Aí o Fadiano em quinto com 8, mesma pontuação do Kofu. E estariam rebaixados no momento o Tsuegen, né, com 3 pontinhos, e o Tokushima, que não venceu até agora, né, são apenas 2 empates, 2 pontinhos e 3 derrotas. Meu Deus do céu. Elias, por favor, quanto que foi o jogo entre Verde e Fujieda? 5-0 pro Verde, fora de casa. O Zelva meteu 3-0 no Montedio Yamagata, é isso mesmo? Fora de casa também. Caramba, resultados incríveis aí. Eu assisti o Derby de Shizuoka, eu assisti Jubiliwata e Shimizu S-Pulse, e foi um jogo bem interessante, tá? O Shimizu S-Pulse tentando muito. São duas equipes que
Na tabela não estão incrivelmente bem, né? Ainda tá engateando muito esse começo, mas foi um jogão de bola, viu, cara? O Gota abriu o placar, Thiago Santana anotou um double esse jogo, empatou no final no primeiro tempo, né? O Matsumoto fez o segundo pra equipe do Jubilee no comecinho, e depois o Thiago Santana conseguiu empatar o jogo com assistência do Osenhun aos 27 minutos. Cara, jogão de bola, claro, nível de 2, os times não estão jogando aquele futebol incrível, um jogo muito pegado, muito aberto. Sentiu também um estádio um pouquinho vazio, né? Não tinha tanto, não tava, por mais ser um derby, né? Imaginava-se que estaria abarrotado o estádio, né? Mas o público condescendente aí com a segunda divisão. Mas um jogo bem interessante aí, eu imagino que essas equipes ainda vão pelo menos lutar para tentar ficar um pouco melhor qualificado nas próximas rodadas, apesar que não vai ser um campeonato fácil para nenhum deles, né? O Shimizu, por exemplo, ainda não ganhou nenhuma vez esse ano, né? Existem poucas equipes que não ganharam nenhuma partida esse ano, nenhuma delas é o Shimizu, que empatou todas as rodadas até agora, ele tem 5 empates, então tá precisando, né, daquele, não só do Thiago Santana, mas de segurar um pouco lá atrás, né, para conseguir fazer os gols e sair com a vitória. Outra equipe que não ganhou esse ano foi o Mito Hollyhock, né, tem 4 empates e 1 derrota, e eu acho que são só essas duas equipes ainda não venceram. Aí o Tokushima Vortis, né, com o grande craque Tânia aí, né, o grande nome da equipe do Tokushima Vortis, está em último colocado, 3 derrotas e 2 empates. E minha pergunta é, Elias, eu não vou falar nada sobre o Verde, cansei de falar sobre o Verde e esperar sobre isso. A pergunta é, dá pra gente realmente sonhar com esse Mate da Zeba que manteve o elenco do ano passado e esse ano vai? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Será que esse ano vai? Cara, não boto minha mão no fogo. Duckzão da massa vai ficar triste com você, mas vou ficar extremamente de olhos, todo mundo vai, obviamente. Mas esse time do Matida é bom, cara. O Eric é interessante. Eric Duke ali na frente, né? É um time encardido. Encardidaço, meteu 3-0. Bem, o Fudieda eu não vou usar porque ainda não vi sendo nenhum jogo do Fudieda, mas tomar de 5 também não é nada muito animador, mas a gente já tá veiaco e sabe que J2 é muito, muito longe. Agora eu vou te falar uma coisa, viu, Elias? Quem eu acho que tem a obrigação de fazer um bom campeonato esse ano, para mim é o Kofu, tá? Ganhou grana, foi campeão, vai disputar a CL, ó. O Kofu tem a obrigação de fazer uma boa J2 em 2023 também. Sem falar de Shimizu e Júbilo, que tem sim, pelo menos a obrigação de lutar pelo aquele playoffzinho ali para ficar entre os 6 primeiros. O que veremos. Mr. Thiagão passando aqui uma pincelada na J3 depois na JFL. A J3 que tivemos aí os jogos que aconteceram. O Azul Claro perdeu para o Fanaura em casa por 1-0. O Osaka perdeu para o Grula Morioka por 3-0. O Gifu ganhou do Kagoshima por 1-0. Fukushima 0, Tegebaharu 1. Yokohama 0, Matsumoto Yamaga 3. Gainari Totori 2, Erime 3. Imabara e Ryukyu ficaram 2-2. Nagano 0, Nara Club 3. Levou chifradas. Kataler Toyama 3, Giravans 2 e Kamatamaré 1, Sagamihara 0. A situação por lá é a seguinte: o líder ainda é o Matsumoto Yamaga com 7 pontos, agora invicto, né? 2 vitórias e 1 empate. E o Ryukyu em segundo com 7 pontinhos. Lembrando que sobem 2 diretos esse ano aí para J2 e ainda não tem rebaixamento, né? Então quem ficar em último, por enquanto, não precisa se preocupar. Que, por sinal, o Lanterninha é a Yokohama, né? Não ganhou nenhuma até agora. Assim, ainda eu acho que também é muito pouco. Até o próprio Ryukyu em segundo ali vamos com calma, né? Mas é um pouco muito de campeonato pro Ryukyu. Na parte da tabela eu esperava um pouco mais do Fukushima, né? 3 derrotas, né? Até a equipe de Osaka conseguiu uma vitóriazinha nessas 3 primeiras rodadas, mas ainda é muito cedo para qualquer coisa, né? E gostei desse início do Nara Club, hein? Uma vitória, um empate, uma derrota. Começou perdendo, depois empatou e agora venceu. Tá aos poucos. E o Gifu sem perder em 3 rodadas é quase um milagre, né? Então as coisas estão caminhando, né? Lentamente na J3 e vamos ver, o campeonato promete ser bem interessante. Certo, e a nossa queridinha dos olhos JFL, que está na segunda rodada já, né, Tiagão? Temos os seguintes resultados: o Maruyasu perdeu
em casa por Ferrochime por 3-0. O Minebeia Mitsumi perdeu para o Tokyo Musashi por 1-0. Lembrando que o Minebeia Mitsumi é um dos times que estreia esse ano aí na JFL. O Kochi United perdeu para o Haimeira Aomori por 1-0. O Okinawa SV perdeu em casa para o Criação Shinjuku por 2-1. Tiagão ficou feliz. Sony, Sendai e Verspa Oita ficaram em 2-2. Urayasu 1, Suzuka Point Gathers 3. Foi só o Kazusa aí, começaram a ganhar. E o outro time, né, estreante esse ano, o Hilux Shiga, empatou em 2-2 com o Honda FC. No momento, o líder é o Vertienme com 6 pontinhos. Muito bom, times diferentes, ainda a gente está conversando e vamos ver se uma hora sai algum podcast falando só sobre o JFL. Tem muita gente que pede, uma galera que gosta mesmo do futebol regional aí japonês, muito bacana. A JFL que um dia, quem sabe, né, se torne a J4, né? Quem sabe a gente pode sonhar com isso. Muita coisa tem tudo para ser. Vamos ver o que acontece durante o ano. E, bem, esse foi o nosso Hinomaru. Se você chegou até aqui, parabéns, porque a gente falou, a gente desviou muito do assunto hoje. Desviou caraca do assunto hoje. E lembrando que temos seleção japonesa hoje, né? Esse programa está saindo também hoje no dia da quinta-feira, dia 24. Temos Japão e Uruguai. No dia 28, terça-feira que vem, às 7h30 da manhã, mesmo horário do jogo de hoje, teremos Japão e Colômbia. E a J1 volta no dia 31/3, a última sexta-feira do mês, com a sexta rodada. Então, semana que vem a gente volta, tem seleção. Prometemos fazer um programa um pouco mais focado no assunto. E depois a gente volta com J-League. E assim seguimos. Elias, muito obrigado pelas dicas, pela conversa, pelo bate-papo. Até semana que vem. É isso aí, Thiagão. Muito obrigado, galerinha. Até semana que vem. E Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.